Graça e paz, amados. Quanto tempo, né? Estamos aqui, estamos trabalhando bastante, bastante mesmo. Eu quero aqui falar hoje sobre a bastardia, um assunto muito polêmico, um assunto que carrega várias questões, vários pontos que muitos não conhecem. Um assunto cheio de paradigmas e revelações que o Senhor nos dá hoje, né? Claro. Mas nós ouvimos muito falar sobre bastardia, pouco se falar com conhecimento. E hoje eu vou te trazer o conhecimento espiritual a esse respeito. Dificilmente nós, como ser humano, né, não herdamos essa herança. Entenda que quando Adão pecou, ele deu legalidade para o homem se afastado de Deus. Então criou-se um abismo entre Deus e o homem, né? Por isso que a palavra diz: por um homem veio o pecado, por um homem também veio a graça. Então em Adão nós recebemos uma herança de maldição, de separação eterna. Porém, entretanto, todavia, quando nós recebemos a Cristo, isso parte de uma responsabilidade pessoal, andarmos com Cristo. A salvação é por meio da graça, é um dom gratuito do Senhor. Porém, nós temos que nos limpar dia após dia. Dia após dia, buscar conhecimento no Senhor. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas no mesmo livro também diz, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Muitas vezes nós ficamos dobrados a ouvir homens pregar, mas você não vai para o teu quarto orar, não pega uma Bíblia, não medita, não pratica a palavra. E é esse praticar que você vai conhecendo a Deus. E aí vem aquele convite que ele nos faz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Você vai conhecendo ele, se apresentando a ele. E ele vai se manifestando a você. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33,3. Então, na medida que você vai se apresentando ao Pai, você recebe a paternidade de Deus. Nós entramos aí. Até esse momento em que você recebe Jesus como seu único suficiente Salvador, e você acha que é só isso, você acha que a cruz é automática, mas ela não é automática. Assim como você passou no vestibular, você tem uma faculdade inteira para estudar, e se você não estudar, você não passa. Vamos supor que o teu pai te deu essa faculdade, ainda assim você tem que estudar, né? Mesmo que ela esteja paga, assim como Jesus. Jesus pagou um preço para que eu e você sejamos salvos, mas a caminhada é o que vai responder se você vai para o céu. É você permanecer nele. Aquele que permanecer em mim, este será salvo. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. E para permanecer, você precisa saber que tem um Pai. Muitos de nós temos, tem muito cristão dentro da igreja ferido, machucado, sabe, não tem prosperidade na sua vida, muitas feridas, marcas, é marcado pela família. Eu sou uma pessoa que já fui muito marcado pela minha família. Tive que perdoar cada um deles. Não porque eles me pediram perdão, mas porque eu preciso perdoar. A iniciativa tem que vir de mim. Todos conhecem o Pai Nosso, mas a minoria vive o Pai Nosso. O Pai Nosso fala assim: perdoai as minhas ofensas assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Será realmente que as pessoas estão perdoando os ofensores?
E embaixo, nos próximos versículos, vai dizer: aquele que não perdoa o seu irmão, o meu Pai que está nos céus também não perdoará. Então eu quero te dizer que tudo que te traz dor e ressentimento é mágoa, é a água parada, má água. Água parada fede. E filho não anda separado com seu irmão. Filho não desobedece o seu pai. Então, se você tem algumas desses sintomas, que eu ainda vou falar mais sobre isso, você pode ter uma herança de bastardia seríssima na sua vida. Dificuldade de se concentrar na palavra, de você procrastina muito. Eu já fui muito procrastinadora. E exercito esse romper todos os dias, porque a herança de bastardia ainda é uma perseguição. Mas eu renuncio a essa herança e me ligo à herança do Pai em Cristo Jesus. Então, a partir do momento em que você renuncia a essa herança, você passa a viver a palavra de Deus, ter comunhão com o seu Pai, logo você conhece o seu Pai e o Pai se manifesta a você, renunciando a essas heranças, conhecendo o seu Pai e recebendo a herança bendita de Cristo Jesus conquistado naquela cruz. Então eu quero dizer para você uma coisa. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama, o filho que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Veja bem, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Que filho há a quem o pai não corrija? Então ele está dizendo assim: se você diz que é meu filho porque você me recebeu através de Cristo, então você tem que aceitar a correção. Se você não aceita, você é bastardo. O bastardo não obedece. Consequência de bastardia. Herança de bastardia, né? Algumas delas, tá, gente? Mas se você se aprofundar nisso, você vai encontrar muito mais. Algumas delas são desobediência aos pais e a Deus. Não consegue firmar os passos com Deus de jeito nenhum. Você vai e volta 20 vezes para Jesus. Volta, vai e volta. Falta de identidade. É uma pessoa que não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe de onde que veio, não sabe por que existe. Não tem identidade. Não consegue firmar os passos com Deus. Não consegue ter compromisso com Deus Pai. Complexo de inferioridade, distorção de gênero, confusão no sexo, pessoas que é menina e acha que é menino, homossexualidade, perseguição de homossexualismo, lesbianismo, bestialidades que se aprontam a tomar espíritos malignos. Eles tomam pessoas com esse complexo porque Satanás, ele quer que você seja a imagem dele, a semelhança dele. Maligno, distorcido da verdade. Já o Senhor diz que eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. Então ele atua muito. Espírito de orfandade, bastardia, a herança dessa questão age muito na questão do sexo aqui, ó, na mentalidade de como você se vê. Procrastinação, preguiça espiritual, vitimismo, comiseração, medo, covardia, orgulho, raiva. Vê Deus como um ditador ou como um Deus distante no alto e sublime trono, né? Não como um pai que te acolhe, que ouve as suas orações e responde. Você vê Deus distante. Você crê que ele existe, mas não de uma forma profunda. Certa distância, e é uma distância muito grande, você sente de Deus. Você não vê ele como um pai presente, você vê ele como Deus, um Deus distante que não liga para você. Isso é herança de bastardia.
coisa semelhante a estas. Então, se você se identificou pelo menos com uma, você tem herança de bastardia. Como fazer isso? O primeiro convite que eu faço a você é: aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você precisa aceitar Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, não há religião, não importa a religião, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não é pastor que salva, não é padre, não é budista, não é nada disso, essa religião. Ser evangélico não significa nada. Tem muito evangélico no inferno. O diabo também é evangélico, ele conhece o evangelho de Cristo. Mas o que devemos ser realmente é filhos, filhos amados do Altíssimo. Porque naquele grande dia ele vai dizer: benditos de meu Pai. É Jesus que vai te receber. E ele vai dizer: meu Pai. Então, se você tem um pai, ele é teu irmão, logo nós somos filhos. Uns filhos que ele conhece e conhecem a ele. Então, o nosso dever, a partir do momento em que nós dizemos Jesus é o meu Senhor e Salvador, é conhecer esse Pai que te resgatou. Ele se manifesta como Deus, mas a princípio, mas ele quer te conhecer como um pai conhece um filho. E você não consegue se você não entender sobre isso, buscar conhecer sobre isso. Você precisa conhecer sobre bastardia, sobre heranças espirituais. Busquem conhecer o canal da apóstola Tânia Teresa, uma excelente mulher de Deus, ela juntamente com o apóstolo Otto. Eles ensinam sobre heranças espirituais. Nós também aqui ensinamos para vocês. Conheçam homens e mulheres de Deus que pregam a palavra genuína, a palavra rema. A palavra rema é a revelação sem mistura, é uma revelação dos céus. Então, meus queridos, eu quero aqui deixar essa mensagem para você. Agora eu joguei uma bomba na tua mão e agora você vai conhecer a Deus. Conhecer. Comente aí no nosso vídeo se você precisa de ajuda. Busque nos seguir nas redes sociais, no Instagram, né? Nós temos o canal no Instagram, no YouTube. E nós temos também um grupo no Telegram, que é a Voz que Clama no Deserto. Então você busca lá no Telegram, a Voz que Clama no Deserto, nós vamos te ajudar a conhecer tudo isso que você está passando. Porque não adianta ser crente derrotado. Nós só podemos dizer que somos cristãos de verdade quando vivemos a palavra. E se você não vive a palavra ou tem alguma dificuldade, é porque existe uma herança espiritual. Perseguição de promiscuidade, homossexualismo, você sente desejo pela pessoa do mesmo sexo, é outro tipo de herança. Outros tipos de herança te acompanham porque os nossos pais pecaram. É lícito que nós possamos renunciar, tanto na nossa prática de viver, quanto no conceito do assunto, de entender sobre isso, de viver a palavra e entender sobre isso. Não é nenhuma heresia o que eu estou falando. Deuteronômio 23 vai dizer assim: nenhum bastardo entrará na congregação dos santos até a sua 10ª geração. Isso é um decreto perpétuo. Se é perpétuo, não é revogado. Jesus disse que não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ou seja, se nós não renunciamos em Cristo essa herança de bastardia, você vive como bastardo sem saber que é, sem saber que tem essa herança. O que acontece, Karina? Eu não vou prosperar em algum assunto, em alguma parte da minha vida eu não prospero, ou talvez em todas. Porque a bastardia não tem herança, filho bastardo não tem pai. Então o espírito persegue essa pessoa, o espírito maligno de questões geracionais, de pais que foram gerados fora, filhos que foram gerados fora da aliança, seu pai, seu avô, sua bisavó, tataravô, até a sua 10ª geração. Então esse espírito te persegue e você não consegue prosperar. Bastardo não tem herança, bastardo não vive bem. Bastardo é aquele crente que vive como servo, não vê Deus como pai. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase da nossa querida apóstola Tânia Teresa. Ela fala assim,
que todos venham ao Pai, todos vão a Deus, vão prestar contas a Deus, mas somente os filhos vêm ao Pai. Somente os filhos vão ouvir: benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que vos é preparado desde o início dos tempos. Então eu deixo aqui essa mensagem. Eu espero que você tenha sido tocado. Se você foi, é o Senhor quem está te tocando, que você possa buscar essa verdade, conhecer a verdade, ela vai te libertar. Em nome de Jesus, siga o nosso canal, compartilhe para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Para nós aqui é um desafio gravar, não temos muito contato com gravações, mas nós estamos aqui pelo reino, né? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom.